Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Vamos fazer coro do pastor, amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos alegres por termos o privilégio de estarmos aqui, amém? Somos profundamente amados pelo Senhor, altamente favorecidos pelo nosso Pai. E nós somos gratos por isso, pelo favor de Deus que nos cerca, pela bondade de Deus que nos persegue todos os dias, pelo amor de Deus que nos cerca por todos os lados. Nós somos gratos por este amor, amém? Então, ora ao Senhor, agradecendo a Deus pela honra e pelo privilégio de estar aqui e poder sentir e receber essa revelação do Espírito Santo de tão grande amor, do amor de Deus que nos constrange, do amor de Deus que nos guarda. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Por sua causa, Jesus, nós estamos aqui. É por sua causa que estamos aqui. É por sua causa que podemos chamar Deus de Pai, o nosso Pai. É por sua causa que nós temos o Espírito Santo e dele vem tantas revelações todos os dias do nosso Pai, desse amor tão real, tão poderoso, tão maravilhoso, que tem nos sustentado todos os dias. Esse amor que tem nos guardado, esse amor que tem nos protegido, nos cercado. Eu oro para que o Senhor nos dê essa capacidade de receber o teu amor com alegria, com compreensão. Que nós possamos receber o teu amor nessa noite, uma enxurrada de amor. Receber o teu amor nessa noite, ó Pai. E que possamos aprender a nos amar e aprender a amar o nosso irmão, um amor perfeito, amar bem, amar direito, amar como o Senhor nos ama. Nos ensina, ó Pai, nos ensina a receber esse amor, ó Deus. Oh Pai, queremos sentir isso, ó Pai, o teu amor. Jesus, tão grande amor. Não estamos sós. O Senhor nos protege. O teu amor nos guarda, nos protege, nos cerca, nos ajuda nas decisões. É o teu amor. O Senhor já foi no nosso futuro, já viu tudo, voltou. É o Senhor que nos prepara. É o Senhor que nos dirige. É o Senhor que nos capacita, nos direciona. É por causa do teu amor que estamos aqui de pé. Obrigada, Jesus. Adore o Senhor nessa noite. Diga a Ele palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de gratidão. Abra o seu coração nessa noite. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Força nossa. Aquele que nos sustenta. Aquele que nos enche de poder. Nós te adoramos, Jesus.
Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, ó Rei dos Reis. Tenha liberdade entre nós. Receba o nosso louvor. Nós levantamos a Ti nessa noite um trono de louvor, um trono de adoração. É para o Senhor. Tudo é para a Tua glória. O Senhor é o primeiro em tudo que fazemos. O Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro em tudo que fazemos. Tudo é para a Tua glória. Nós faremos essa noite um trono de louvor. O Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. O Senhor habita no meio da adoração. O Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. E é por isso que nesta noite nós adoraremos ao Senhor. Nós louvaremos ao Senhor com alegria, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com o nosso corpo, com a nossa mente, com tudo que nós somos, tudo que em nós bendiga o Teu santo nome, tudo que é em mim, cada movimento, cada palavra é para Ti, Jesus, é para o Senhor, é para o Senhor. Tudo é para a Tua glória. 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 Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 No mundo vieste na terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pode se ver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olha para Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia. Teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Encontrar-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Encontrar-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Queremos conhecer o teu coração, ó Deus. Peço ao Espírito Santo nessa noite para te trazer essa revelação do quanto o Senhor ama você, do quanto seu Pai te ama, do quanto Deus te ama, do quão grande é esse amor por você. Se existe alguma dúvida
você pensa assim, o Senhor não se importa com isso, nem com isso, eu não vou nem falar, eu não vou nem orar, porque isso aqui nem vai acontecer, eu vou deixar isso passar. É porque você ainda não conhece o coração do seu Pai. O Senhor se importa com cada detalhe da sua vida, com seus sonhos, com seus planos, com a sua casa, com a sua família, com os seus projetos. Ele ama você demais, demais, muito. Ele se importa com o seu coração, ele se importa com a sua mente, ele se importa com a sua saúde, ele se importa com tudo que diz respeito a você. Que o Espírito Santo traga clareza nas mentes nessa noite. O quão grande é o amor do nosso Pai por nós. Amém? Grande é o teu amor, vai declarar nessa verdade. Grande é o teu amor, grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor, grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor, grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Traga nós essa revelação da nossa verdadeira identidade em Cristo, de filhos amados. Grande é o teu amor por nós. Vejam como é grande o amor do nosso Deus. A ponto de sermos chamados filhos. Grande é o teu amor por mim. Grande é o amor de Deus por você. Sintam-se abraçados por este amor do Pai. O Senhor, Ele quer declarar o amor dele por você nessa noite. Ele quer reafirmar. Sabe quando somos casados, aí a pessoa fala, eu te amo. Ou seu filho, eu amo você. Você fala, eu te amo. Deus está querendo fazer isso essa noite com vocês, conosco. Ele quer declarar o seu amor. Talvez tenha alguém precisando ouvir isso do Pai, apesar de saber, mas não estava sentindo esse amor do Pai. Espírito Santo, causa essa revelação. Quão grande amor, quão grande amor, grande amor de Deus. Nós não conseguimos medir, nem pensar, nem mensurar, mas é tão grande, tão grande, tão grande. Sintam-se amados pelo Pai. E durante essa semana, você
caminhe com essa verdade pulsando dentro de você. Eu sou muito amado. Eu sou muito amada. Como eu sou amada. Como o Senhor me ama. Gente, como eu sou amada. Eu sou muito amado. Eu sou amado. Eu sou amada pelo Pai. Eu sou amada. Não descansa quem me guarda. Acima dos montes, meu socorro está em minha entrada e saída. A tua sombra me protegerá. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Não descansa quem me guarda. Olha para cima. Acima dos montes, meu socorro está em minha entrada e saída. A tua sombra me protegerá. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Se for um vale passar, ali comigo estará. E se o mar rugir, lá estará também. Passarei pelo fogo, sei que não vai me consumir. Eu estou em ti. Declare nessa noite. Se for vai passar, ali comigo estará. Diz o mar rugir, lá estará também. Passarei pelo fogo, sei que não vai me consumir. Eu estou em ti. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte.
enquanto nós continuarmos essa declaração poderosa de que não existe espaço entre nós, que não existe medo entre nós, só existe amor. Fomos completamente preenchidos por esse amor. Você poderá ofertar e dizimar essa noite com alegria, celebrando a consciência desse amor de Deus na sua vida, amém? Celebrando a consciência do amor de Deus derramado em sua vida. Aleluia! Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que venceu a morte. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Aleluia. Pode se sentar. Hoje não tem aqueles quatro pilares. Bem, boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Queria compartilhar um aviso muito importante com vocês. Nós vamos, como igreja, nesse primeiro semestre, dar início àquilo que a gente entende que é base e pilar de toda a igreja. Nós já começamos essa semana a fazer um cadastramento dos irmãos pelo WhatsApp, para que a gente possa começar ali a fazer aquela roda girar e fazer sentido para a gente. Nós queremos trabalhar com fundamentar e ativar formação e inserção ministerial. Esses 3 primeiros nós vamos dar início agora. Então o Marcelo, que está lá atrás, nosso diácono, ele foi responsável por aquele programinha que você coloca lá e responde se você quer fazer o essencial de uma forma presencial, domingo, 17 horas na igreja, ou pelos seus dispositivos eletrônicos. Você pode fazer ele pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Se você tem alguma dúvida ou ainda não se cadastrou, não saia daqui sem falar com o Marcelo, aquele moço de camisa branca, escrito Fire, que está ali nos guardando ali na porta. Então ele que é o responsável por tudo isso. Depois nós teremos oficina de dons, aonde nós estaremos vendo o dom que Deus deu a cada um, para que então haja inserção ministerial e depois então a gente faça a escola de ativação profética. Esse ano para nós é o ano do sobrenatural. No ano do sobrenatural nós queremos preparar e ser coerentes com a palavra que Deus nos deu. Precisamos falar a linguagem do Espírito, precisamos falar de fato a linguagem que Deus nos tem dado, e assim nós queremos caminhar. O curso essencial, nós queremos cadastrar os irmãos, ele vai começar no dia 17 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro é carnaval e a gente não vai iniciar as atividades que a gente tinha programado no início de fevereiro até passar o carnaval
porque o carnaval tem um desfile aqui, e domingo, dia 10, então, de carnaval, nosso culto será online. Nós faremos a nossa conferência de verão profética, falando sobre o reino, mas será toda online. Então, domingo, dia 10 de fevereiro, não teremos reunião aqui, dia 17, aí a gente começa. Então, nós vamos começar a reunião dos jovens, 17 horas aqui, reunião dos adolescentes, 17 horas, e nós começaremos depois com o louvor, o culto das crianças, aquela programação que a gente tinha já programado, né? Janeiro é o mês de férias, muitos irmãos estão viajando, fevereiro a gente junta todo mundo e a gente vai caminhar na direção que Deus nos tem dado. Então a gente quer caminhar ali com as ações dos 5 ministérios. Não queremos dar título para ninguém, mas nós queremos que no encargo que Deus tem compartilhado conosco, aí sim a gente caminha e faz então essas realidades daquilo que Deus tem para nós. Uma igreja, ela se move baseado em pilares, naquilo que nós cremos. E o essencial então nos ajudará a fazer um alinhamento para a gente caminhar na direção que Deus tem trazido para nós. Ok? Então, se você não fez ainda o seu cadastro no WhatsApp, eu queria convidar toda a igreja para a gente caminhar junto, mas você vai dizer assim, mas eu já fiz, não tem problema, vamos relembrar, fazer de novo, para que a gente caminhe juntos e alcance aquilo que Deus tem para nós. Ok? Obrigado. Aleluia, uma pessoa vai fazer glória a Deus. Chamar as nossas crianças aqui, vamos orar por elas, vamos abençoá-las. Aleluia. Olha, a igreja que é poderosa. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essa igreja que está diante de nós, a igreja de crianças, de adolescentes, que tem crescido debaixo da graça, do favor e da bênção do Senhor. Nós oramos para que continuem sendo guardados, ó Deus, de todo mal, de todo tempo do maligno, que o Senhor continue lhes dando saúde, prosperidade em tudo que fizerem, uma mente renovada, capacidade de aprender, de entender, de caminhar cada vez mais em tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Abençoamos a semente que há de ser compartilhada em seus corações agora, para que ela floresça tendo muito fruto em nome de Jesus. Aleluia. Olhem para a igreja de vocês. Hoje está iluminada, graças a Deus. Em luz. Aleluia. E você que está aqui, abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versos de número 31 e 32. Irmãos, eu tenho entendido que para sermos coerentes com a proposta a qual Deus nos tem dado, nós precisamos discutir certos temas relevantes. Mas não adianta simplesmente nós discutirmos certos temas que são relevantes, porque se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra nos ensina, nós jamais poderemos viver tudo quanto Deus de fato designou para todos nós. Nós não podemos ser ouvintes, a palavra diz que a gente só é ouvinte, mas se a gente não pratica, nós nos enganamos a nós mesmos, e ninguém quer viver uma vida de engano, ninguém quer fingir ser alguma coisa que não é. Jesus mesmo falou, se o seu coração são trevas, que grandes trevas existem no seu coração, ainda que você possa dizer, mas eu faço boas coisas. Mas eu queria voltar a trabalhar com você sobre o reino. Confesso para os irmãos que essa palavra ficou me martelando durante umas 2 semanas, e eu lendo e buscando em Deus que de fato o Senhor queria trazer para nós. Eu vou poder compartilhar com vocês aquilo que eu entendo como sendo fruto de algo que Deus trouxe muito peculiar para a gente poder entender e viver o reino aqui na FAI. Então o texto diz assim, Mateus 13, 31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
Essa é uma parábola que todos conhecem. E a gente escolheu o mês de janeiro para falarmos um pouquinho sobre reino. Entendemos que isso é fundamental para entendermos os conceitos daquilo que Deus quer ministrar na nossa vida. Nessa passagem aqui, Jesus utiliza essa parábola do grão de mostarda para transmitir uma profunda verdade para nós sobre o reino de Deus. Nesse contexto, o grão de mostarda, aparentemente pequeno e insignificante, ele revela-se como uma poderosa imagem de um vasto e abrangente alcance de que o reino do Senhor terá. O grão de mostarda, embora uma das menores sementes, era muito comum na época de Jesus ali na Palestina. A sua dimensão, bem pequenininha, contrasta com a grandiosidade que uma árvore podia alcançar, e assim também com o reino de Deus. E é interessante que essa aparente insignificância reflete muitas vezes a maneira como nós podemos perceber o início do trabalho de Deus nas nossas vidas. Ninguém é homem ou mulher perfeito, todos nós passamos um dia por uma gestação. Nós começamos a experimentar etapas de amadurecimento na nossa vida. Quando a criança está pronta para nascer, a medicina usa o termo que o feto está maduro, ou seja, ele alcançou a primeira maturidade. Então a criança pode agora sair, porque ela terá as condições de poder respirar e de viver aquilo que se faz necessário. Mas uma criança é completamente dependente dos seus pais. Pela lei brasileira, alguém se torna maior de idade ou responsável por si mesmo aos 18 anos de idade. Então, tudo na vida faz parte de uma caminhada assim também. O trabalho de Deus na nossa vida. Todos nós temos um alvo. Nosso alvo é sermos a imagem e a estatura de Jesus. Então, às vezes, a gente fica meio inquieto com um pequeno trabalho de Deus nas nossas vidas, mas tudo começa de uma forma pequena e se manifesta crescente até que esteja pronto. E aí a Bíblia fala sobre o reino de Deus, fala sobre a expansão. Na verdade, irmãos, eu não queria me deter muito nisso, porque não foi isso que me chamou a atenção, mas sim o verso de número 32 que nós estamos lendo. O texto diz assim: embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer ninho nos seus ramos. E é exatamente aqui que Deus me chamou a atenção, e Deus quis que eu colocasse os olhos e o foco, porque eu entendo que tem uma revelação de Deus para nós exatamente nesse texto. Quando a gente vê essa realidade das aves que das aves que começaram a fazer ninho nos seus ramos, o que Deus me chamou a atenção foi exatamente aqui que a gente começa a desenvolver um pouquinho o entendimento que Deus quer compartilhar conosco essa noite. Então o texto diz que o reino de Deus é como uma pequena semente que vira uma árvore. Mas é interessante que a Bíblia diz que é uma árvore que as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Isso me chamou a atenção e me despertou um pouquinho. O que quer dizer? O reino de Deus é igual a uma grande árvore, mas o que são essas aves? O que é que de fato Deus está querendo falar e dizer? E eu comecei a buscar um pouquinho mais e a tentar entender o contexto, a dimensão de todas essas coisas. E tudo que eu lia não estava indo na direção daquilo que eu entendia, que Deus estava inclinando meu coração para que a gente pudesse entender e que eu pudesse compartilhar com vocês aqui à noite. Mas aí eu recorri então a algumas passagens que a gente encontra para trás em Mateus capítulo 13, João, verso de número 3. Mateus 13, verso de número 3. Olha só, Jesus falando de outra parábola, diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Verso 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho,
e as aves vieram e a comeram. Eu queria chamar a sua atenção, porque Jesus, falando de uma outra parábola anterior aqui no capítulo, diz o texto que as aves comeram a semente. E agora, no verso de número 19, Jesus explica para os seus discípulos o que isso quer dizer. O verso de número 19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O Senhor começou a me chamar a atenção porque a gente vive o reino. Jesus, na oração de Mateus capítulo 6, nos ensina a buscar o reino, nos ensina a orar e a trazer o reino. Mas Jesus está dizendo que o reino é uma pequena semente que cresce, que vira uma árvore. E quando vira uma árvore, diz o texto que nós lemos que vem aves e fazem ninhos. E o entendimento que eu comecei a buscar aqui é que muitas vezes essas aves fazem ninho e fazem morada porque elas querem observar tudo aquilo que acontece no reino. Nós achamos muitas vezes que o reino de Deus é um lugar onde não vamos sofrer interferências. E o Senhor começou muito a ministrar no meu coração que, de fato, essas aves, elas podem também representar o maligno, que é uma ave. Quando Jesus fala da parábola do semeador, a primeira, que a semente é a palavra, a semente cai no meio do caminho, vem aves que comem essa semente. E mais tarde, no verso número 19, Jesus explicando para os seus discípulos o entendimento dessa parábola, Jesus diz que é um maligno que vem e arranca. A Bíblia fala sobre aves que muitas vezes estão sobre o reino para tentar arrancar o entendimento daquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a tudo aquilo que Deus tem falado, ministrado, semeado na nossa vida, porque nós temos alguém que está aqui pronto, com o seu ninho feito, com os olhos voltados para cá, para que a gente saia daqui sem aquilo que de fato Deus veio nos entregar. Então o texto diz que o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Nós estamos falando sobre reino. O reino é como essa árvore, e essas coisas então começam a acontecer. Então Jesus menciona que as aves vêm, fazem ninhos nos ramos da planta de mostarda, e essa imagem então pode ser interpretada nessa representação que a gente vê, que o maligno busca interferir no pleno desenvolvimento do reino de Deus. Embora o reino venha, o reino se faça presente, nós precisamos entender que em todo tempo haverá uma oposição. Irmãos, uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração é que a oposição sempre fez e sempre fará parte da nossa vida, na nossa caminhada. Embora a gente não goste, embora a gente deteste, embora a gente não goste de passar por provas, elas sempre vão estar aí. E aí o Senhor começou a ministrar e a dizer, porque senão, irmãos, nós nos daremos por vencedores e não faremos mais nada, ficaremos no meio do caminho. Quando foi que Davi teve a maior derrota na sua vida todinha? Não foi quando ele estava lutando, não foi quando ele foi para a guerra, não foi quando ele disputava. Foi quando a Bíblia diz que, chegado o tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi disse, com vocês eu vou ficar em casa. E no terraço, sem fazer nada, no momento de ociosidade que ele estava, ele cobiça a mulher de Urias, ele adultera, ele mata, ele faz um monte de outras coisas. Às vezes nós não queremos o embate, nós não queremos essas coisas que vêm para nos tornar melhores. Nós já aprendemos, irmão, quem nos promove são os nossos inimigos. Sabe quem promoveu Davi a ser o grande homem que ele foi? Foi Golias. E esse grande homem que disse, olha, Deus me fez correr atrás de um leão e pegar a minha ovelha da boca do leão, a mesma coisa da boca do urso. E ele foi, e ele venceu, e Deus dava vitórias para ele tremenda. Foi Davi quem o promoveu, foi Golias quem o promoveu em todas essas coisas. E assim também a gente vê que o inimigo, ele continua fazendo das suas e aprontando. Então o maligno sempre vai buscar interferir no desenvolvimento do reino de Deus. Ele não quer que a semente de Deus implantada no nosso coração, ela floresça e dê frutos, e a gente possa então viver aquilo que Deus tem para nós. Assim como as aves procuram se estabelecer nos ramos, o inimigo busca infiltrar-se no reino.
e ele vai semear três coisas: dúvidas, divisões e tentação. O que o diabo vai fazer é exatamente lançar dúvida. O que o diabo vai fazer é simplesmente tentar nos dividir, para que a gente não caminhe junto e não vá na mesma direção. E o diabo vai nos tentar fazendo com que a gente fique pelo caminho. O que Deus estava querendo nos mostrar é que enquanto a gente está buscando viver o reino, quando a gente aprende a linguagem do reino, quando a gente começa a caminhar vivendo os princípios do reino, nós precisamos entender que haverá oposição. E o capítulo 13 de Mateus, onde a gente encontra essas parábolas do reino, ela é muito clara e deixa para a gente esse exemplo de que nós precisamos em todo tempo estar atentos. E aí, quando eu fui olhar as parábolas, Deus começou a ministrar meu coração. Vamos ler aqui um pouquinho, Mateus capítulo 13, ainda o capítulo 13 de Mateus, verso de número 24. A Bíblia diz assim, Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? Olha o verso de número 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Um inimigo fez isso, respondeu ele. O que Deus está mostrando o tempo inteiro, que embora a gente precise viver debaixo da cobertura do reino, nós vivemos em outra esfera, nós precisamos entender que em todo tempo tem um inimigo. Ora, ele rouba a semente que é plantada, ora, ele vai plantar intriga, ele vai plantar dúvida, ora, ele vai plantar tentação, ora, ele vai plantar corrupção. Quando a gente começa a ler então as parábolas do reino, em todo tempo, o reino ele começa a viver com uma competição. Existe alguma coisa que se coloca páreo a páreo com o reino, para que o reino não cresça. Essa parábola que nós acabamos de ler fala sobre o trigo e sobre o joio. E é muito interessante que vem, a Bíblia diz, que... verso de número 24, o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Existe alguém que semeia a boa semente. Então a gente fala assim: puxa vida, as coisas na igreja, as coisas na minha vida vão ser as coisas boas de Deus, é claro. E depois Jesus explica, é Ele quem semeia a boa semente, o campo é o nosso coração, e é isso que o Senhor faz. Mas no meio disso tudo aparece o joio. E eu lendo e buscando informação sobre isso, as pessoas disseram uma coisa muito interessante: joio e trigo são iguais, a gente não consegue discernir. A única diferença é que o trigo se dobra e o joio permanece em pé, não se curva. Mas não é papel nosso, eu não quero falar sobre o trigo e o joio, mas eu quero falar que quando Jesus fala sobre reino, ele fala de uma boa semente, mas ele também fala de uma semente do joio. O que a Bíblia está nos mostrando o tempo inteiro é que no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso trabalho, haverá semeaduras do mal enquanto a gente não vê. Porque a Bíblia está dizendo exatamente isso. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele é como uma árvore, e nós temos então nessa árvore aves que estão ali, ora para roubar, ora para semear a contenda, a dissensão, a dúvida. E às vezes nós não percebemos essas coisas. Às vezes as pessoas dizem assim: poxa vida, eu me tornei crente e as batalhas aumentaram ainda mais. Na verdade, não é que elas aumentaram, é porque agora a gente fica atento às coisas que estão acontecendo na nossa vida. Irmãos, em todo tempo haverá uma tentativa do inimigo em frustrar o crescimento do reino de Deus. Olha só, Jesus nos contou, você voltou, volta para o 28, fazendo favor. 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. A pergunta no 27, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde é que vem o joio? Irmãos, nem sempre os pensamentos que pousarão sobre a nossa mente
serão os pensamentos do reino de Deus. Muitas vezes o que o diabo vai fazer é colocar pensamentos da parte dele, porque se esses pensamentos vingarem, crescerem e virem a dar frutos, então o diabo vai alcançar o seu potencial. Muitas vezes nós ouvimos que eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou adiante, eu não vou vencer, essa obra na minha vida não vai finalizar, eu nunca vou conseguir. Quantas vezes esse tipo de coisa passa na nossa mente e a gente, sem discernir se isso é algo que vem da parte de Deus ou não, deixamos essas coisas povoarem a nossa mente. Quantas vezes nós nos sentimos inúteis, quantas vezes nós declaramos isso, eu não posso, eu não consigo, e eu pergunto para vocês, isso é a conversa que vem do reino? Ou talvez isso não é uma semente que o inimigo semeou, e nós estamos crendo na mentira de Satanás? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Jesus, nos instrui dizendo, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. E por que a gente começa a parar e a gente esbarra nas impossibilidades da vida? Por que a gente fica olhando as coisas e diz, puxa vida, eu nunca vou ter, eu nunca vou alcançar, eu nunca serei? De onde é que vem essas coisas? Jesus está falando para a gente sobre o reino, sobre ficarmos atentos em todo o tempo, porque o reino vai passar por essas questões. E é bom porque a gente precisa, como cristão, andar alinhado com Deus, ouvindo a parte de Deus. A gente precisa saber o que Deus está falando, para onde Deus está nos dirigindo. Por isso que eu disse que sempre haverá oposição, porque senão, irmãos, nós caminhamos pela carne, nós caminhamos pelos sentimentos, nós caminhamos por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós queremos. Quantas vezes as pessoas entram em situações que não queriam entrar e viver, porque elas simplesmente estão dizendo, não, me deu vontade, eu vou fazer. As pessoas pararam de buscar em Deus orientação, e muitas vezes tem semente não foi plantada por Deus na sua vida, fazendo com que essas coisas aconteçam. A estratégia do inimigo sempre vai ser semear a discórdia, a incredulidade. Ele sempre vai tentar colocar uma dúvida, uma interrogação. Por isso que quando a gente estuda sobre o reino, nós precisamos entender que nós entramos na atmosfera, nós entramos num lugar espiritual comandado e governado como um rei. Existe alguém que manda em todas essas coisas, que comanda, que guarda. O Senhor é poderoso para te sustentar a sua vida, os seus sonhos, sustentar tudo aquilo que você coloca, mas desde que a gente de fato entenda e viva o reino. Por isso, quando eu li que a semente de mostarda se torna uma árvore e as aves dos céus se aninham sobre ela, o Senhor me chamou a atenção para isso. Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes tem demônio atuando, tem demônio colocando coisas na nossa vida que nós não estamos percebendo. Mas não é o reino de Deus? Deixa eu te dar mais uma ilustração. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia sobre o reino de Deus 100%. O reino de Deus estabelecido, onde tudo era comandado pelo Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, verso 1. Gênesis, capítulo 3, o verso de número 1. O texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Para aí, João, deixa aí nesse texto para mim. Deixa eu chamar a atenção para vocês. Quando nós falamos de Adão e Eva, nós temos o reino de Deus perfeito. Deus cria todas as coisas que precisava, cria o nosso planeta, cria os animais, a terra, coloca água em cima, água embaixo, separa água doce de água salgada, coloca os peixes no mar, os animais na terra, as aves nos céus. Deus faz tudo de uma forma perfeita. Depois que tudo está perfeito, Deus nos cria a sua imagem e semelhança e nos coloca na terra para a gente desfrutar de toda a sua criação. O reino de Deus no Éden é o reino de Deus perfeito. Nós temos ali Adão, nós temos Eva, comunhão constante com Deus, na viração do dia, quando o sol se punha. Todos os dias o Criador vinha, conversava com a sua criatura. O que vocês fizeram hoje? Havia aquela harmonia, havia aquela comunhão. O reino de Deus se fazia presente
semente ali de uma forma poderosa, sobrenatural e gloriosa, e tudo estava então bem estabelecido e bem assentado. E no meio disso tudo, quem é que nós temos lá? A ave que faz o seu ninho no reino, o diabo que vai roubar a semente que plantou intriga. Jesus disse: quem jogou a semente do joio no campo que eu tinha plantado foi um maligno. A gente precisa entender que em todo tempo que nós caminharmos haverá oposição do maligno. Não estamos empoderando o diabo, não estamos falando que ele pode subverter todas as coisas, nós estamos falando da sua estratégia. Verso número 2. Não, perdão, estou aí mesmo, fica aí, não falou. Diz assim: a serpente, o mais sabudo de todos os animais do campo que o Senhor Deus te fez. Olha só a pergunta. Essa perguntou a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Nós sabemos que não foi isso que Deus havia dito, mas olha só como que é o ardil do diabo. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos sonhos, planos e projetos de Deus na nossa vida porque o diabo está torcendo aquilo que Deus falou, e nós estamos crendo muito mais no diabo do que em Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Verso número 3, não passa, por favor. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, caso contrário vocês morrerão. O diabo, ele é astuto, porque o diabo diz assim: Deus criou um jardim bonito, Deus criou esse monte de coisa aqui para você, mas a gente usa a expressão lamber com a testa, né? Quem é mais antigo aqui já viu, lamber com a testa para os mais novos que estão aqui, é que a gente só pode ver, mas não pode tocar, entendeu? Aí é lamber com a testa, é uma expressão que a gente usa. Pergunte seus pais quando chegam em casa, que eles vão te explicar. Mas era aquele tipo de coisa. O diabo está dizendo assim: Deus fez um negócio tão bom, mas não deixa você usar e não deixa você desfrutar. Porque ele diz assim: Deus falou que vocês não podem comer de nada que está aqui. A semente do diabo continua sendo a mesma. Irmãos, é hora de, como igreja, para vivermos o sobrenatural, começarmos a acreditar que de fato não existe impossível para Deus. Porque o diabo vai ficar dizendo o tempo inteiro: não pode acontecer um milagre na sua vida, porque você é um homem carnal, uma mulher carnal, porque você pecou, porque você viu que não deveria fazer, fez o que não deveria fazer. Muitas vezes nós começamos a acreditar, enquanto o reino de Deus está estruturado na pessoa de Jesus e não nas coisas que eu faço. Não é mérito. Eu não recebo algo porque eu sou um cara bom, eu recebo algo porque Cristo Jesus me deu, e isso é que faz a diferença na minha caminhada. Mas o diabo, astuto como sempre, disse: olha, Deus disse que vocês não toquem nada da árvore, e Eva está conversando com o diabo e diz: não, Deus disse para a gente não comer da árvore que está no meio do jardim. Olha o que o diabo fala, verso número 4. A serpente disse à mulher: certamente não morrerá. A semente da discórdia foi lançada enquanto nós tínhamos o reino de Deus, pura, única e exclusivamente. Não havia pecado, não havia acontecido nada que pudesse quebrar a comunhão entre Deus e o homem. E a gente tem uma semente. Jesus falou para a gente da parábola: o reino de Deus é como um homem que lança boa semente, mas de noite vem o inimigo e ele semeia o joio. Irmãos, o que Deus trouxe para nós é que muitas vezes o joio está crescendo no nosso meio e nós estamos dando mais credibilidade do joio do que na palavra de Deus. Aqui está a raiz do pecado. Sabe o que foi o pecado? O homem acreditar mais no diabo do que em Deus. Porque quando o diabo disse: vocês não morrerão, Eva e Adão creram mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. E a gente está aqui estudando sobre reino, quão poderoso é o reino de Deus na nossa vida para mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo. E a gente vê exatamente o desafio que nós temos todos os dias. Quem estava observando tudo? O maligno, que vem e lança a discórdia. Deus mentiu. Deus não é bom.
Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Deus não quer que vocês sejam como Ele é. E o homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. O que a gente precisa entender é que junto com a boa semente sempre virá o joio. E o discernimento espiritual, irmãos, é tudo aquilo que faz a diferença. Sabe por que acontece a boa semente, acontece o joio? Para a gente não acostumar e receber todas as coisas. Sabe, não é um diagnóstico que você tem que vai determinar o seu futuro. Não é o que as pessoas estão dizendo ou falando acerca de você que vai determinar o seu futuro. É aquilo que Deus fala. Então, quando eu começo a estudar sobre o reino de Deus, a gente vê que em todo tempo haverá investidas contra o reino. Vem o maligno e semeia o joio, vem as aves e ficam observando aquilo que de fato está acontecendo para tirarem algum proveito. O diabo não quer que as coisas de Deus elas prosperem, caminhem na nossa vida. Haverá um embate. Por isso é necessário em todo tempo nós vivermos guiados, direcionados, ouvindo a Deus em todo tempo. Porque aí então a gente não vai sucumbir diante de todas essas coisas que o diabo faz. Discernimento espiritual é fundamental. Por isso, no âmbito sobrenatural, devemos nos mover não pelas coisas que nós vemos, mas nos guiar pelas coisas que são eternas. Essa palavra eu quero repetir para a gente o tempo inteiro. A Bíblia diz que as coisas que nós vemos, elas são perenes, ou seja, elas têm uma duração, elas são passageiras, mas aquilo que é eterno. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então Jesus está dizendo para a gente que existe agora um momento em que nós vamos viver assim como no céu. A palavra de Deus ela é estabelecida, aquilo que se diz no céu é cumprido. No céu não existe rebelião, não existe divisão, todos caminham numa única direção, conhecendo Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Jesus está dizendo que isso pode chegar a nós, isso pode ser uma realidade, para que quando a gente ordenar as coisas aconteçam. Por isso Jesus está dizendo, se um homem não duvidar no seu coração, mas crer e dizer para esse monte, levante-se, lance no mar, essas coisas vão acontecer, porque esse é o princípio do reino. Mas a gente vê que o reino constantemente ele sofre ataques. Vamos voltar para Mateus capítulo 13, verso de número 36 agora. Mateus, capítulo de número 13, verso de número 36. Diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Para comigo, qual é esse? 37. 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Aqui, o joio são os filhos do maligno. Irmãos, tem filhos do maligno plantado por ele, que muitas vezes entram na nossa vida para nos roubar aquilo que Deus tem para nós. Cuidado com as pessoas com as quais você se relaciona. Cuidado com as pessoas com as quais você faz aliança, sociedade. Nós precisamos entender que tem enviado do diabo. O texto diz muito claro: os joios são os filhos do maligno. Vai passar para outra. E o inimigo que o semeia é o diabo. O diabo tem semeado pessoas, muitas vezes na nossa vida, para parar aquele progresso que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos perguntando por que as coisas na minha vida não caminham, não vão para frente. Muitas vezes tem um filho do maligno enviado por ele, e o papel dele realmente é nos parar.
São pessoas que ainda não nasceram de novo. Nós chamamos aqui de pré-crentes que não se converteram. E muitas vezes elas entram no caminho para barrar o progresso do reino de Deus na nossa vida. Qual que é a intenção do diabo? É fazer com que o reino de Deus não se instale da forma como deve se instalar na nossa vida. Para que a gente não veja o sobrenatural, para que os milagres não aconteçam na nossa vida, para que a gente não desfrute tudo aquilo que Deus criou. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando o que é que está acontecendo. Irmãos, discernimento é a alma da caminhada com Deus. Como filhos de Deus, não podemos ser carnais. Quantas vezes nós esbarramos num filho do diabo, levantado exatamente para nos tirar da posição que Deus nos quer. Muitas vezes são pessoas que ocupam cargos e nós estamos submissas a essas pessoas. E o diabo fala exatamente: daqui você não passa, daqui você não progride. E às vezes a gente acha que não tem jeito. Muitas vezes nós nos sentimos presos e nós não temos discernimento do que é que está acontecendo. Então a Bíblia é clara: o joio são os filhos do diabo. E o inimigo que o semeia é o diabo. Exatamente como a gente vê. Eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre algo que Deus está fazendo no nosso meio, nos levando para a gente viver em uma outra atmosfera. Eu quero te dizer que inimigos se levantarão para que essas coisas aconteçam, mas eu quero te dizer que é necessário que eles venham. Talvez a parte ruim da mensagem é que a gente não queria ouvir esse tipo de coisa. Mas eu não queria mais enfrentar. Irmãos, oposição se faz necessário. Se deixar, o nosso corpo descansa. Se a gente pudesse escolher, a gente não levantaria da cama. A gente queria que alguém viesse e trouxesse a comida na nossa boca, nos carregasse para lá e para cá. E aí a gente entende que a gente vive em um mundo que está num dinamismo crescente e Deus compartilha conosco os seus sonhos. Deus traz sobre nós uma nova realidade do reino, e muitas vezes o diabo fica fazendo para a gente, nos mostrando algo e dizendo: vocês não podem desfrutar daquilo que Deus fez. São as perguntas que todos nós passamos e enfrentamos um dia. Chegamos na adolescência, talvez a primeira coisa que brota é a questão sexual. Mas se eu tenho tanto desejo, por que é que eu não posso fazer? Por que é que eu tenho que esperar para casar? E aí vem a primeira semente que o diabo coloca na nossa vida. Para que Deus nos dá desejo, testosterona para o homem, como é que chama para a mulher? É isso aí mesmo, né? E tal. E a gente fala que os hormônios, a flor da pele. E aí a gente fica nessa luta, porque o diabo vai falar igual falou com Eva. Para que Deus me dá tudo isso se eu não posso usar? Não foi isso que Deus disse? Não, Deus não disse isso. Deus disse que é isso dentro de uma aliança chamada casamento. Espere o momento de chegar para que as coisas aconteçam. Mas hoje isso caiu por terra, um princípio da palavra que não existe mais, nem no meio da igreja. As pessoas já quebraram as regras. Então o que a gente precisa entender é que muitas vezes vem um filho do diabo plantado para roubar o coração do menino, da menina, e fazer com que uma desgraça se instale em que as coisas deem errados. Eu lembro bem de uma igreja que eu frequentei quando eu era adolescente. Os pais de 2 jovens não queriam que os jovens namorassem. E eles na igreja, eles então disseram assim: não, isso está errado, a gente pode fazer o que quer, mas os pais não concordavam com aquele tipo de coisa que acontecesse. Os 2 então tiveram uma ideia brilhante: vamos ter um filho, porque então seremos obrigados a casar e todos terão que nos aceitar. Final da história: a moça engravidou, o moço separou dela, se tornou mais uma mãe solteira, porque vem essas sementes que o diabo coloca, dizendo assim: seus pais não estão querendo, seus pais não estão dando a anuência para que as coisas aconteçam, deem vocês um jeito, passem por cima de tudo isso. E aí então foi um escândalo para toda a igreja, porque a igreja soube que eles fizeram isso porque eles não tinham a bênção dos seus pais, não souberam esperar o tempo, passaram as coisas na frente, e o diabo plantou essa semente: como que eu não vou viver com a pessoa que eu quero?
E aí a gente começa a entender como essas coisas vão desgastando. E isso vem para destruir o plano de Deus na vida da pessoa. Não estou dizendo que não existe recuperação ou perdão em Deus. Só que às vezes o estrago é tão grande que para recuperar você perdeu 15, 20 anos da sua vida e nunca mais vai ser aquilo que um dia Deus tinha plantado no coração, porque a gente não consegue discernir. Então, quando eu comecei a ler o que Deus me chamou a atenção, e talvez eu queira deixar para nós, Pai, esse ano vai ser um ano sobrenatural. Nós vamos ver milagres e coisas extraordinárias acontecendo, mas não se engane, porque o diabo vai entrar e ele vai começar a plantar a semente da dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que tudo isso que vocês estão falando é realidade? Será? Será? E aí vem a dúvida, o diabo não para. Por isso que a figura, o primeiro texto que nós temos, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Quando ele se torna uma árvore, as aves dos céus fazem ninho, elas ficam observando. O diabo não vai perder as oportunidades de semear discórdia, de trazer para a sua vida um filho ou uma filha dele, para de fato desconcertar, tirar a gente do rumo e fazer com que a gente tropece. O diabo odeia o homem, mas sobretudo ele odeia aqueles que são filhos de Deus. E muitas vezes são plantadas pessoas na nossa vida para nos tirarem do nosso foco, para nos tirarem daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso que a palavra que Deus me deu para essa noite, para compartilhar, é uma palavra de advertência, caminho no Espírito. E aí você me pergunta, quando é que eu vou ficar livre de todas essas coisas? Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Você precisa entender que em todo tempo Deus está te treinando para o combate. Aí eu entendo quando eu leio Paulo dizendo assim, olha, eu tenho um espinho na carne. E ninguém sabe o que é o espinho na carne. Mas Paulo diz o seguinte, tem um mensageiro de Satanás, enviado para me esbofetear, para que eu não me ensoberbe. Paulo, irmãos, teve revelações da parte de Deus grandiosas. Uma vez Paulo diz assim em Coríntios, não esqueci, mas ele diz assim, olha, eu conheço um homem que foi elevado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. E esse homem viu coisas lá que eu não posso falar com vocês. Paulo tinha tanta revelação, tinha tanta intimidade com Deus, mas Paulo entendia que se ele se tornasse soberbo, dizendo, eu orei e aquele cara foi curado, eu orei e aquele outro ficou cego por algum tempo, eu orei e eu ressuscitei um homem, porque eu estava pregando, ele sentou na muretinha ali, dormiu, caiu lá no chão, e eu fui lá, orei e eu ressuscitei. Eu sou o cara, eu faço um monte de coisa. Paulo diz que tem um mensageiro do diabo, enviado para esbofetear, para que ele não se ensoberbeça, ou seja, para que ele não se torne orgulhoso. A gente vai entender que no reino de Deus, em todo tempo, haverá oposição para a gente poder vencer. A palavra de Deus para nós, no âmbito sobrenatural, não diz isso, mas caminhe na direção de que você vai caminhar, romper e vai vencer todas as barreiras que se levantarão contra a sua vida. E você vai chegar no ano olhando para trás e vai dizer assim, puxa vida, Deus, eu não sabia que eu era capaz de fazer tanta coisa que eu fiz, mas eu só fiz porque eu creio que o Senhor é o Deus que está comigo. E a tua palavra diz que eu farei coisas maiores ainda do que Jesus fez, porque ele foi para o Pai e nos enviou o auxílio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê que o reino é esse local onde o diabo está observando, vai plantar suas sementes, vai tentar trazer discórdia, desconfiança. Guarde, irmãos, essa palavra de Gênesis, reino de Deus 100%. Não havia pecado, não havia miséria, não havia absolutamente nada. Mas o diabo disse para Eva, Deus disse para você não comer nada desse jardim. Um jardim lindo e bonito, com frutas de todas as espécies, frutas amarelas, vermelhas, de todos os gostos, texturas, de tudo aquilo que alguém quisesse, fruta cítrica, fruta doce, podia comer de tudo que estava lá, só não podia comer da árvore conhecendo o bem e do mal. E o diabo disse assim, Deus disse para você não comer nada disso. E eu sei que o diabo está querendo plantar a mesma coisa. Você não pode desfrutar dessas coisas porque Deus
não quer que você desfrute. Não foi isso que Deus falou. Mas entende, quando começa a semear no nosso coração, se Deus é bom ou se não é, se Ele pode realizar ou não aquilo que nós precisamos, vai ficar a dúvida. Mas nesse ano que Deus quer que a gente de fato viva, que a gente entenda, é que essas coisas virão, mas nós venceremos todas elas, e o sobrenatural de Deus acontecerá na nossa vida, e nós ficaremos atentos, não faremos mais alianças com enviados do diabo. Lembre-se disso. O diabo vai pintar alguém dourado na sua vida. Você vai falar assim: puxa vida, achei quem eu estava procurando. Eu não estou dizendo que qualquer um que vai chegar aconteça, porque às vezes chega a pessoa que nós estamos orando, ao parceiro que nós queremos, aquela pessoa que vai nos ajudar a caminhar e a vencer, vai nos alavancar, mas muitas vezes é alguém que chega do nada, fantasiado de alguma coisa, pode ser um filho do diabo, para nos tirar do caminho daquilo que Deus tem para nós. Fiquemos atentos para que no ano de 2024 o sobrenatural nos acompanhe todos os dias da nossa vida e que a gente fique atento. Toda parábola do reino tem alguma coisa. Vem alguém e semeia, nós vamos encontrar diversidade. Agora, não reclame da diversidade, não reclame das metas que são colocadas, não reclame das barreiras que você tem que vencer. Deus tem um compromisso comigo e com você. Deus quer que eu seja um homem melhor. Deus quer que você seja uma mulher melhor. Deus quer que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Sabe, na vida o Senhor tem investido em todos nós. Por isso, em todo tempo a gente caminha, a gente aprende. Por isso, em todo tempo a gente vai vencendo as barreiras. Cuidado com as vozes do inimigo dizendo que você não pode. Deus fez alguma coisa, Ele não deixa você desfrutar daquilo que Ele fez. Deus é mau. Deus está retendo, Deus está segurando. Mentira do inferno. Nós vimos que o diabo vira para Adão e Eva e diz: Deus mentiu. E muitas vezes, irmãos, nós sucumbimos acreditando nessas coisas. Se desvencilhe o mais rápido que você puder disso. Saia desse filho do diabo, dessa filha do diabo, mude os seus caminhos, busque em Deus. Se não tem uma resposta ainda, fique até que Deus fale. Mas cuidado, porque o diabo tem um compromisso, fazer com que o reino de Deus não seja estabelecido na sua vida. Aí a gente fica vivendo o quase. Sabe o que é o quase? Quase consegui, quase foi tudo aquilo que eu sonhei. Irmãos, Deus tem prazer em nos dar sonhos. Um dos 4 pilares que a gente viu aqui na virada do ano é que Deus é bom. Um sonho grande, nós estamos sonhando grande, sonhos que vão fracassar se não houver intervenção de Deus. Nós aprendemos a caminhar pela fé, por uma palavra que Deus nos dá, não por aquilo que os nossos olhos veem. Estamos aprendendo a confiar em coisas eternas, coisas essas que nos ajudam a firmar os pés e a caminhar. Então chegou o momento agora de você dar uma guinada na sua vida. Do ano de 2024 vai ser um ano diferente. E a gente diz que aqui ninguém fica para trás, vai todo mundo caminhar. Nós vamos alcançar, nós vamos encontrar tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos viver esse sobrenatural em todos os aspectos. Cuidado, o diabo continua semeando discórdia, dúvida, tentação no nosso meio. O diabo continua enviando os seus para que atrapalhem a nossa vida, para que os nossos olhos se encantem com uma coisa que não é bem aquilo que parece ser. O encantamento que o diabo mostrou para Eva, dizendo o seguinte: vocês não morrerão, vocês serão como Deus é. E aí o diabo pergunta para Adão e para Eva: vocês querem ser como Deus é? Conhecendo o bem e o mal? Então desobedeçam a Ele, vocês se tornarão como Deus é, conhecedores do bem e do mal. E foi isso então que despertou e aguçou. Mas esse foi o princípio da queda, onde toda a humanidade caiu. Se encontra afastado e separado de Deus, não pode desfrutar nem usufruir do amor, da graça, da bênção, do favor, porque ficou para trás. E aí precisou entrar em cena o plano da redenção. Por isso, o reino de Deus é como uma árvore que cresce. E tudo aquilo que cresce vai atrair a atenção de demônios. Mas que o nosso olhar esteja sempre fixo em Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé.
Em Jesus a gente consegue caminhar, em Jesus a gente consegue prosperar, em Jesus a gente consegue vencer. Em Jesus a gente tem discernimento para saber o que vem dele e o que não vem dele. Em todo tempo tem que ser assim. Irmãos, não aceite alguma coisa logo de cara, não aceite qualquer oferta, não aceite qualquer coisa que parece bom aos seus olhos. Ore antes, pergunte ao Senhor: Senhor, isso vem da tua parte. Senhor, isso é para mim, isso eu posso aproveitar. Senhor, é assim que eu devo fazer. Senhor, é assim que eu preciso viver. E Deus nunca negará uma orientação para você. E se você está percebendo pela palavra que tem alguma parceria que precisa ser cortada e desfeita, faça isso quanto antes. Quanto mais rápido fizer, menos dor você sentirá, e menos arrependimento e amargura você terá, menos tempo você vai perder, e você vai poder então estar livre e aberto para aquilo que Deus vem. Uma coisa que sempre ficou forte no meu coração é que o diabo vai tentar te colocar uma coisa para impedir que o melhor de Deus venha. Na tentação de Jesus, quando Jesus jejou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele tem fome, e alguém que está com fome quer comer. E o diabo então vira para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz que, passada a tentação, vieram os anjos e os serviram. A grande questão é se você quer comer pão e achar que esse Deus para você, ou se você quer comer a comida que Deus vem trazendo por intermédio dos seus. Não coma o primeiro pedaço de pão que se lhe oferece. Busque em Deus: Senhor, é isso que eu tenho para mim hoje, ou eu tenho alguma coisa melhor? Elias viveu isso. Elias profetizou que não choveria, e não choveu durante 3 anos. E Deus falou: eu te sustentarei com os corpos, e trarão para você pão e carne. E ele estava bebendo do ribeiro, mas chegou um dia que o ribeiro secou. E Deus falou: vai, que eu vou levantar uma viúva para te sustentar. E a gente conhece bem a história. A gente sabe como que as coisas caminharam, como se escreveram. Irmãos, nós vamos ver agora suprimento. Nós vamos ver agora o sobrenatural de Deus chegando sobre a nossa vida. Nós vamos experimentar coisas. A palavra é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essas coisas estão chegando. Não deixe o diabo colocar: será mesmo? Será que isso vai acontecer? Olhe quem vocês são, um grupo diminuto de pessoas, talvez pequenas, mas nós já passamos por isso. Nós sabemos que os improváveis são aqueles que transformam as maiores mudanças nesse mundo, porque são esses que creem em Deus. Não olhamos para a nossa força, não olhamos para a nossa capacidade, não olhamos para a nossa sabedoria, olhamos para Deus. Entenda que quando Deus diz ainda não, é porque Deus está querendo te poupar. Não é que Ele está querendo ser mal, colocando um desejo que não pode se cumprir no seu coração. É porque Ele tem algo muito bom vindo à frente. E o diabo vai colocar exatamente alguma coisa que atravesse o seu caminho, para que você não desfrute daquilo que Deus tem. A pergunta do diabo continua sendo a mesma. Deus disse: não toque, não faça, não olhe, não pegue. Não, Deus não disse isso. Mas Deus disse que no devido tempo eu posso fazer, e eu serei com ele. Então aguarde, que o diabo vai querer estragar aquilo que os anjos de Deus estão trazendo para você. E ele vai querer que você coma pão com água, enquanto Deus tem um banquete para operar, para realizar na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Queria orar por nós. Eu entendo, irmãos, que essa palavra vem para nós, para a nossa igreja local, para Fire, porque é um ano que Deus de fato vai fazer coisas grandiosas, coisas sobrenaturais e coisas tremendas. E eu sei que existe uma semente de incredulidade querendo ser plantada e estabelecida na nossa vida e na nossa caminhada. Eu sei que tem enviados do diabo que estão no seu caminho. Eu sei que tem crescidos que se levantaram. Eu sei que tem filhos do diabo que estão aí tentando seduzir, te tirar do caminho correto, estão tentando mostrar um Deus que não é o Deus verdadeiro e real. E muitas vezes nós estamos acreditando
acreditando nisso. Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, como que Ele poderia permitir que isso acontecesse na minha vida? E muitas vezes nós vamos passando por situações semelhantes a essa, em que o nosso coração fica subjugado. Nós começamos a duvidar da fé, começamos a duvidar da bondade de Deus, começamos a duvidar das coisas que Deus tem para nós. Por isso o Senhor nos chama a viver coisas extraordinárias, grandes, coisas tremendas que vão causar uma revolução na nossa vida e no nosso coração. Queria te convidar agora a fechar os seus olhos e por um instante você ter aí um momento de oração íntima com o seu Pai. E pergunte a Ele: Senhor, qual é a coisa sobrenatural, extraordinária que o Senhor quer que aconteça na minha vida? Qual é o sonho no meu coração que o Senhor, de fato, quer plantar? Deixe o Espírito de Deus ministrar uma palavra ao seu coração agora. Porque, irmãos, eu vejo essa imagem, uma árvore crescente e frondosa. Nós vamos crescer e nós vamos florescer, mas junto dela nós também vemos os ninhos das aves que estão ali, aptas a roubarem aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração. Sabe, irmãos, chega de morrer na praia, igual a gente fala, né? Eu nadei, morri na praia, ninguém vai morrer na praia. Os sonhos, os planos de Deus vão se tornar realidade, eles se realizarão na nossa vida. As conquistas que Deus tem para nós, elas chegarão. Comece a ver isso, porque você vai viver uma nova atmosfera, um novo tempo, um novo momento virá sobre você e te abraçará. O reino de Deus é algo no qual você pode viver, mas entenda que em todo tempo você tem que estar alerta, você tem que estar olhando para todos os lados, ouvindo a voz de Deus, entendendo, discernindo. Isso vem da parte de Deus. Por isso é um jogo, é um filho do inimigo, é alguma coisa que parece ser, mas não é. E isso vem para te roubar, para te causar tristeza no coração, para te fazer ficar parado no deserto por um longo tempo, enquanto você poderia ter avançado. Mas a ordem do Senhor para nós é essa marcha. Semana passada nós ouvimos uma palavra: os seus inimigos, vocês jamais os verão novamente, porque o Senhor nos chama para caminhar. É o momento agora de nós avançarmos e colocarmos os pés na terra que Deus nos prometeu. Nós vamos deixar para trás a escravidão, deixar para trás aquele tempo. Sabe, irmãos, nós temos um alvo para caminhar, nós vamos avançar e vamos vencer. O rompimento de Deus virá sobre nós e nós iremos experimentar de uma forma graciosa, poderosa, sobrenatural aquilo que Deus tem plantado no nosso coração. Nós queremos ver milagres, maravilhas, não aceitamos menos, porque nós temos um Deus que nos chama a viver e andar nessa pegada. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos agora: abre os olhos, mostre-nos quem são os choros do nosso meio, os enviados do diabo que entram na nossa vida para nos tirar dos propósitos, os encantamentos, as mentiras às quais nós estamos acreditando, porque nós oramos agora em nome de Jesus para que caiam. Nós oramos para que seja estabelecido um homem e uma mulher com os olhos abertos no sobrenatural, vivendo e experimentando coisas grandes e tremendas que de fato o Senhor nos tem dado. Nós viveremos, ó Deus, o melhor do Senhor. Nós andaremos por essa terra e veremos ser estabelecido um novo tempo, um novo momento, projetos do Senhor vindo sobre a nossa vida, e todos nós caminhando, desfrutando do amor, da graça, da bênção e do favor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essas aves elas sejam enfraquecidas. Ó Deus, que os seus planos se tornem manifestos para nós, que de fato nós tenhamos entendimento, discernimento e clareza para jamais sermos seduzidos pelas suas mentiras. Não queremos trocar a comida celestial que o Senhor nos preparou por um simples pedaço de pão. Não queremos desprezar o pão por ser pão, mas sabemos que o Senhor nos tem chamado para um banquete, coisas maravilhosas. Queremos, como igreja, florescer. Como igreja, nós queremos crescer. Queremos ser como esse grão de mostarda, pequenos, insignificantes, mas nós queremos trazer para esse bairro vida, alegria. Queremos crescer a ponto de ser vistos em qualquer lugar do bairro. Que o seu nome seja conhecido, que a glória de Jesus seja estabelecida
estabelecida, que de fato, ó Deus, uma fagulha do fogo comece a pegar em cada coração, em cada casa. Nós ministramos essa realidade, que a fire incendeie, ó Deus, esse bairro onde nós estamos. Em nome de Jesus, abençoamos os nossos filhos, para que eles sejam flechas poderosas, acesas, arremessados, ó Deus, aos quatro cantos, para que eles levem a tua luz, que eles cresçam com graça, com entendimento, com sabedoria, que haja, Deus, realmente um mover do Senhor, desce dos céus, raiando no nosso meio, estabelece aquilo que o Senhor tem, muda, ó Deus, a esfera, a realidade daquilo que muitos têm vivido, traz à tona os teus sonhos, ó Deus. Queremos viver sonhos grandes, poderosos e tremendos, de tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida. E assim então, Pai, nós desfrutaremos do teu amor, do teu querer, do teu favor, de toda a tua vontade. Oh Senhor, nós louvamos o teu nome por aquilo que o Senhor se apresenta, pelas tuas palavras, propostas e promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu entendo que estamos avisados. Cuidado na caminhada. O inimigo vai querer parar o crescimento do reino na minha vida e na sua vida. Propostas virão. Fique atentas a elas. Mentiras serão contadas. O caráter de Deus muitas vezes será questionado. Mas lembre-se daquilo que Deus tem ministrado para nós essa noite. Uma semente quer ser roubada, quer ser tomada, quer ser tirada, mas isso não acontecerá, porque caminhamos diante da bênção, da graça e do favor do Senhor. É o ano do sobrenatural. O impossível não existe para aquele que crê em Deus e sabe que nós somos chamados para viver tudo quanto Deus tem para nós. Essa parábola do grão de mostarda nos lembra da incrível obra de Deus, que transforma o pequeno em grande, o insignificante em imenso. Contudo, também nos alerta para a constante presença do maligno, que tenta frustrar os planos de vida divinos. Possamos permanecer vigilantes, confiantes na promessa de que o reino de Deus continuará a crescer e se fortalecer, vencendo todas as adversidades que possam surgir no nosso caminho durante a nossa jornada. Amém? Aleluia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por aquilo que o Senhor está nos preparando-nos mesmo, Senhor, porque viveremos o ano do sobrenatural, viveremos experiências, contaremos e compartilharemos das maravilhas e dos feitos do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, o Marcelo está lá atrás. Se você teve alguma dificuldade para fazer a sua inscrição pelo chat que a gente colocou, converse com ele ali. Não vá embora sem fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe. Uma grande semana. Nos vemos domingo que vem, se Deus quiser, para celebrar a ceia em nome de Jesus. Você falou, você já era.